Na aula de hoje eu vou te ensinar a como contextualizar o caso concreto na segunda fase da OAB de Direito do Trabalho. E isso é de extrema importância para que você gabarite o quesito na segunda fase e seja aprovado de uma vez por todas. Todo mundo já sabe, se você não sabe, deveria assistir às minhas outras aulas gratuitas que a gente não pode só copiar o dispositivo, tanto na tese quanto nas questões abertas. Quando a gente fala de montar teses e de responder questões abertas, eu quero que você entenda que é necessário que a gente apresente o dispositivo. O que é dispositivo? O artigo, a súmula, a OJ, que vai fundamentar a sua tese e que vai responder a sua questão. E aí, eu já ensinei para vocês que você deve sempre trazer a cópia do dispositivo, a cópia do artigo, a cópia da súmula e a cópia da OJ. Isso é de extrema importância para que você consiga pontuar de acordo com os quesitos da FGV. A maior problemática que nós temos hoje em dia na segunda fase de Direito do Trabalho é que os candidatos, eles sabem o conteúdo, eles encontram o dispositivo, respondem, constroem a tese, respondem questões abertas, mas tem simplesmente a nota 0 conferida, tanto nas teses quanto nas questões abertas. E sabe por que isso acontece? Porque eles não copiam o dispositivo. A FGV, ela é extremamente legalista, então ela sempre vai exigir exatamente as palavras do dispositivo. Mas é claro que apenas copiar o dispositivo não é uma alternativa, não é a nossa salvação. Nós precisamos copiar o dispositivo e logo após trazer essa cópia do dispositivo, a gente precisa contextualizar aquele dispositivo ao caso concreto. E aí, pessoal, por isso que eu sempre digo que após a cópia do dispositivo, você vai sempre iniciar uma frase com "no caso em questão". Então, não importa se você está fazendo uma tese ou se você está fazendo uma questão aberta, você vai precisar utilizar a técnica de contextualização. E aí vem a parte que vocês mais têm dificuldade e o que vocês mais me mandam dúvidas. Isa, já entendi como respondo questão aberta, já entendi como eu faço tese, mas na hora de colocar no papel não sai. E normalmente não sai, porque vocês não sabem como fazer a contextualização. E aí, nessa aula de hoje, eu vou ensinar tudo para vocês da técnica de como contextualizar. Bora lá? Olha, antes da gente falar da técnica em si, eu quero apresentar aqui para vocês, vamos colocar aqui só pra gente organizar o nosso pensamento, tá? E aí, quando a gente fala, então, de tese e de questão aberta, não importa se é a tese de uma peça ou se é questão aberta, nos dois casos a gente precisa trazer a cópia do dispositivo. Na tese, o que a gente faz? A gente apresenta a cópia do dispositivo e logo depois inicia a frase com "no caso", e na questão aberta é a mesma coisa. Eu vou apresentar a cópia do dispositivo e logo depois eu vou iniciar a frase "no caso". Então, não importa se você está fazendo tese ou se você está fazendo questão aberta, você precisa dominar a técnica de contextualizar. Então, vejam só, a contextualização é exatamente essa frasezinha que você vai iniciar logo depois de ter trazido a cópia do dispositivo. E aí, para que fique mais claro para vocês, eu quero que vocês entendam, Isa, o que é contextualizar? Contextualizar, gente, é demonstrar como o caso concreto se adequa, amolda ao dispositivo, que é o artigo, súmula e OJ que você colocou. Então, contextualizar nada mais é que pegar o caso concreto, você vai pegar o caso concreto e demonstrar como ele se encaixa, como ele amolda, como que ele vai se adequar ao dispositivo que você trouxe.
Esse é o conceito de contextualização, tá? E aí, vocês têm um pouco de dificuldade na hora de desenvolver essa contextualização, na hora de fazer essa frase, no caso. E eu vou trazer aqui pra vocês como que vocês vão fazer isso, tá ok? Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos pra gente treinar essa contextualização. Primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo da peça do agravo de petição. E aí é o seguinte, toda vez que você vai fazer uma peça, é de extrema importância que você foque em qual é o objetivo dela. Isso é extremamente relevante para que você consiga definir o desenvolvimento da tese. Então, quando você vai fazer um agravo de petição, você tem que saber que o agravo de petição é um recurso. E aí, automaticamente, quando você sabe que o agravo de petição é um recurso, o objetivo da peça, de qualquer recurso, é meter pau na decisão, é mostrar que o juiz está errado. Esse é o objetivo do agravo de petição. É, na verdade, o objetivo de todos os recursos. É o objetivo do recurso ordinário, é o objetivo do recurso de revista, é o objetivo do agravo de petição. Todo recurso tem como objetivo atacar a decisão, meter pau na decisão, encontrar o erro do juiz, tá? E aí eu trouxe para vocês um fragmento de um exercício que você teria que fazer um agravo de petição. Então vamos supor que lá na prova da OAB, e aí esse caso aqui, esse exercício que eu trago, vai vir lá na sua prova no dia. Vamos supor que veio lá no exercício falando que o juiz deferiu o cálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração. Quando você lê esse exercício, esse caso, esse fato, é importante que você entenda que você precisa atacar o que o juiz fez. Quando você está fazendo recurso, você sempre vai avaliar todas as decisões que são prejudiciais ao seu cliente, vão virar uma tese da sua peça. E aí, quando você leu esse caso concreto, você vai procurar na CLT, vai procurar o dispositivo que demonstra que o juiz está errado, porque o objetivo de todo recurso é apontar o erro do juiz. Então, tudo que foi desfavorável para o seu cliente vai virar uma tese da sua peça no recurso. E aí você vai encontrar, porque aqui a nossa aula não é para ensinar vocês a procurarem. A gente tem aula específica aqui no canal do YouTube em que eu ensino vocês, tá? Como que mexe na CLT, como procurar. Então, você vai ter encontrado o dispositivo e aí você encontrou o dispositivo da súmula 7. Vejam aqui comigo. O dispositivo fala: a indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação, ou, se for o caso, no da extinção do contrato. Vejam só que quando eu encontro um dispositivo, eu preciso encontrar um dispositivo que vá contra o que o juiz falou, porque o objetivo do meu recurso é atacar a decisão do juiz. Então, quando eu encontrei a súmula 7, vejam que o juiz falou que o cálculo das férias não é calculado da última remuneração. O juiz afirmou que o cálculo das férias não será calculado pela última remuneração. E a súmula 7 fala que as férias vão ser calculadas com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou da extinção do contrato. Ou seja, eu avalio a remuneração que vai ser avaliada, a remuneração que vai ser utilizada para cálculo de férias é a última remuneração. E aí, eu quero trazer para vocês um raciocínio saindo do juridiquês, gente, saindo do juridiquês total. Quando você entende que o recurso, o objetivo da peça do recurso é você atacar a decisão do juiz, é você ir contra a decisão do juiz, você precisa afastar do juridiquês e entender que você tem que falar que o juiz está errado. E aí, vejam só, nesse nosso caso concreto, nesse exemplo, o juiz ele fala que o cálculo das férias não pode ser contado da última remuneração. Como você tem que ir contra o juiz, quando você entende qual que é o objetivo da peça, você automaticamente se guia para procurar um dispositivo que mostre exatamente o contrário que o juiz está falando. Porque se recurso é atacar a decisão do juiz, se recurso é ir contra a decisão do juiz, se ele disse que as férias não são calculadas da última remuneração, o que a gente tem que dizer?
a gente tem que dizer que as férias são calculadas da última remuneração. Por isso que eu falo com vocês o quanto é importante você ter clareza do objetivo da peça. Porque se você sabe que recurso você tem que atacar, você tem que ir contra o juiz, claro, naqueles pontos que foram prejudiciais ao seu cliente, você tem que falar o contrário do que ele falou. O juiz falou que o cálculo das férias é feito com o valor pago ao longo do tempo. Se ele está afirmando isso, não é o que você tem que falar, porque você tem que ir contra ele. Então, quando ele falou que não é da última remuneração, você tem que dizer que é da última remuneração. Mesmo que você não saiba essa temática, mesmo que você não entenda nada de juridiquês, o importante é você saber avaliar qual é o objetivo da peça para você ir de forma assertiva. Quando você começa a fazer esse raciocínio de vincular o desenvolvimento da sua tese ao objetivo da sua peça, fica muito mais fácil você desenvolver a tese, que é o que vocês têm grande dificuldade. E aí, percebam só, na hora que você vai fazer a tese, o que você vai fazer? Você vai apresentar, primeiro, a decisão do juiz, tá? Isso aqui como que você vai desenvolver a tese, tá, pessoal? Se você quer falar mal da decisão, primeiro você aponta para a decisão. Quando você vai falar mal de alguém, você tem que apontar. Primeiro você aponta para a decisão do juiz, mostra a decisão do juiz. Depois você traz o dispositivo. E aí, lembrando que é a cópia do dispositivo, o artigo, a súmula, OJ, você traz o dispositivo, você traz a cópia. E aí, logo depois, vem a cereja do bolo. O que vai fazer você ser aprovado na segunda fase, a contextualização. Logo depois de você trazer o dispositivo, a cópia desse dispositivo, você vai começar uma frase com no caso. E aí, nesse momento, você precisa demonstrar como o caso concreto se amolda ao dispositivo que você está apontando, claro, de acordo com o objetivo da sua peça. Então, vejam que aqui no meu caso, eu vou falar assim, ó, no caso, o recurso eu não quero atacar a decisão do juiz, gente. Eu não quero falar mal da decisão do juiz, então eu vou trazer. No caso, o juiz entendeu que o cálculo das férias não deveria ser feito pela última remuneração. Mas ele está errado, já que o cálculo, tá vendo que eu falo sem juridiquês? O cálculo deve ser feito com base na remuneração devida ao empregado na reclamação ou extinção. Ou seja, da última remuneração. Percebam, pessoal, que a minha contextualização, vejam só, a minha contextualização, eu junto o dispositivo, eu mostro por que eu escolhi aquele dispositivo. Por que o dispositivo que eu escolhi faz com que o juiz esteja errado? Porque se o objetivo do meu recurso é atacar a decisão do juiz, é demonstrar que o juiz está errado, a contextualização, ou no caso, é justamente você demonstrar como aquele dispositivo faz com que o juiz esteja errado. Entendam? Vejam só aqui no nosso fragmento como eu juntei o caso concreto com o dispositivo.
Olha aqui. Eu falei o caso concreto que o juiz disse que as férias não deviam ser calculadas pela última remuneração. Então, o juiz disse, o meu caso é que o juiz disse que não calcula da última remuneração. Mas eu tô mostrando que ele tá errado, porque o cálculo deve ser feito com base na remuneração devida ao empregado na reclamação ou extinção. Percebam, deixa eu até mudar a cor aqui. Ó, então aqui nesse primeiro ponto do no caso, eu coloquei exatamente o que o juiz falou, que é o caso. O juiz disse que o cálculo não é da última remuneração. Aí eu venho, pessoal, e trago o dispositivo. O que o dispositivo fala? Então eu vim aqui embaixo e trouxe o que o dispositivo fala e concluí, demonstrando que o juiz está errado. Porque o juiz disse que não é da última remuneração. E eu tenho que ir contra o juiz. Eu tenho que atacar o juiz. Então eu falo, é sim da última remuneração. Mas para dizer isso, o no caso é eu juntar o caso concreto com como eu demonstro por que eu usei aquele dispositivo que eu utilizei. A contextualização é exatamente isso. E é aqui que você escreve com as suas palavras. E é aqui que não precisa de juridiquês nenhum. A FGV é legalista. Então, você precisa, obrigatoriamente, trazer a cópia do dispositivo. É isso que eu preciso que vocês entendam. Esteja fazendo tese, esteja respondendo questão aberta, você precisa trazer a cópia do dispositivo. Porque a cópia do dispositivo, ela vai te ajudar a cumprir o quesito. E aí, pessoal, às vezes tem gente que chega pra mim e fala assim, Isa, mas o quesito ele é muito pequeno. Se eu estruturar a resposta dessa forma, não vai ficar muito grande? Pessoal, esse é o grande problema e por isso que a maioria das pessoas sabe a matéria, escreve o direito correto e toma pau na segunda fase da OAB. Porque, vejam só, o quesito que é apresentado pela banca não quer dizer que o simples fato de você ter colocado aquilo ali jogado vai te levar a pontuar. A gente percebe isso pela quantidade de pessoas que fazem recurso, porque jogaram ali a mesma palavra que está no quesito e querem ser pontuadas. E a gente percebe o quanto a FGV cada vez mais está indeferindo esses recursos. Então, quando eu ensino a técnica para vocês, de como vocês vão apresentar a resposta, de como vocês contextualizam, eu quero que vocês entendam que essa técnica ela está sendo apresentada para que você, sem sombra de dúvidas, acerte qualquer tese, qualquer questão aberta que seja cobrada, independentemente do quesito que a FGV vai apresentar. Porque é claro que alguns quesitos, dependendo de alguns quesitos apresentados pela FGV, você consegue fazer de uma forma mais direta e pontua. Mas outros já não acontece dessa forma. Só que imaginem vocês, eu ensinar para vocês 10 formas de responder de forma correta. Igual vocês aprendem por aí 15 peças diferentes. Aqui eu trago estratégia, organização, estudo direcionado sem precisar decorar o mundo inteiro. Para que você de forma estratégica aprenda uma única forma de fazer tese e uma única forma de fazer questão aberta que vai te garantir os pontos em qualquer tese, em qualquer questão aberta, tem que ser feito dessa forma. Porque eu não vou ficar aqui, gente, quando for assim, perguntar assim, assado, você responde dessa forma. Quando perguntar assim, você desenvolve de outra forma. Porque aí eu tô problematizando e não trazendo a solução. A solução para mim só existe quando existe padrão, quando existe estratégia, quando existe um estudo que não faça você revisar 5 anos de faculdade. Então aqui, vocês sempre vão encontrar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu prefiro fazer a questão mais curta, a resposta mais curta. Você pode preferir o que você quiser. E a FGV pode reprovar todo mundo que ela quiser. Não é isso?
Então entendam que quando eu trago para vocês a sistemática de como desenvolver isso aqui, é a forma que vocês vão conseguir desenvolver sem juridiquês e sem decorar. Quando você entende a técnica, entende que você tem que contextualizar, mesmo que você escreva com as suas palavras, desde que você tenha feito isso depois de copiar o dispositivo, não tem como você errar nenhuma tese e nenhuma questão aberta, desde que você utilize a técnica de responder. Porque não adianta eu trazer para você uma resposta curta e enxuta para você decorar. Eu preciso fazer você aprender a desenvolver, sabe por quê? Porque cada vez mais a FGV, ela tá cobrando teses e questões abertas que vocês não viram no cursinho que vocês fizeram. Então não adianta decorar respostas e decorar teses que não vão ser cobradas na prova de vocês. O que vocês precisam fazer é aprender a forma como contextualizar da forma correta. E aí, pessoal, a maioria das pessoas tem maior dificuldade na contextualização. E eu já digo para vocês, é claro, não é simples, porque a gente precisa desenvolver um raciocínio. Não é isso? A maioria das pessoas não consegue colocar isso no papel. Mas a partir de agora, que vocês vão entender a técnica e como vocês desenvolvem isso, vocês vão, a partir dessa aula de hoje que vocês estão assistindo, começar a desenvolver dessa forma como eu estou ensinando vocês, tá ok? Vamos para um próximo exemplo? Vamos supor que na sua prova tenha caído um mandado de segurança. E aí, o mandado de segurança, qual é o objetivo do mandado de segurança? Qual que é o objetivo dessa peça? Apontar o erro da autoridade coatora. Então, o mandado de segurança, ele tem como objetivo apontar o erro da autoridade coatora. Ou seja, o que quer dizer isso? Gente, o objetivo da peça, ele é de extrema importância. O objetivo da peça é de extrema importância para quê? Para você saber como desenvolver a tese. Para você não precisar ter decorado a estrutura da peça. Se o objetivo da sua peça é o mandado de segurança, e você sabe que o objetivo do mandado de segurança é apontar o erro da autoridade coatora, o que você vai fazer? Toda atitude, todo ato da entidade coautora que for ruim, que for prejudicial ao seu cliente, vira uma tese do seu mandado de segurança. A autoridade coatora cometeu um ato que é contra a lei. Você vai rebater esse ato e falar, olha, tá contra a lei, não é assim, isso não pode. A entidade coatora cometeu outro ato prejudicial para o seu cliente, você vai abrir outra tese. Olha, essa entidade coatora, ela praticou tal ato e ele tá errado por causa do artigo tal. Outra tese. Fez outro ato que tá contra a lei, vai virar mais uma tese. Quando você entende qual é o objetivo da peça, você consegue desenvolver todas as teses sem ter decorado a estrutura. Por isso que no meu curso, na fórmula da aprovação e no plano emergencial, eu ensino para vocês apenas 2 bases de estrutura. Tanto no plano emergencial quanto na fórmula da aprovação, todos os meus alunos aprendem apenas 2 bases estruturais. Você aprende 2 estruturas de peça e não 8, 9, 13, 15, 2. E a partir dessas 2 estruturas, entendendo qual é a técnica do desenvolvimento da tese, que está diretamente relacionada ao objetivo de cada peça, você consegue fazer qualquer peça que a FGV cobre, mesmo que você não tenha estudado nenhuma estrutura, só sabendo essas 2 estruturas. E aí, pessoal, quando você vê, então, qual é o objetivo do mandado de segurança, você vai ler lá no exercício o que a FGV trouxe. E aí, vamos lá. Vamos supor que o caso que a FGV trouxe falou o seguinte. Olha aqui o que o juiz falou. Fixou os honorários periciais em 4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias sob pena de execução forçada. Então, o juiz pediu para a empresa, ou seja, esse exercício aqui, esse ato, foi ruim para a empresa. E aí, gente, eu sempre falo com vocês. Isa, mas se eu não sei nada sobre honorários periciais, você não precisa saber. O que eu peço para você fazer o raciocínio é o seguinte. Se você é advogado da empresa, você não sabe nada de direito, mas você é advogado da empresa, tá? Você não sabe nada de direito. Você acha que é legal para a empresa, para o seu cliente, ter que pagar algo antecipado?
Pensa só, não quero saber de direito, eu não quero saber de direito, eu não quero saber de lei. Eu quero saber da sua percepção, de conseguir avaliar se você é advogado de alguém e o juiz mandou ele antecipar o pagamento de alguma coisa. Será que seu cliente, a empresa, tá querendo pagar alguma coisa para alguém? Nem antecipado, nem depois. Você não concorda comigo? Então, vocês precisam tirar o juridiquês da cabeça de vocês e começar a avaliar as informações que são trazidas para vocês no exercício como advogado daquele cara. Você é advogado de fulano de tal, defenda ele. Leia o exercício tirando o juridiquês da sua cabeça, tirando tudo que você aprendeu. Por isso que eu falo que, para passar na segunda fase do OAB, você não precisa ter estudado nenhum dia direito. Desde que você aprenda a técnica e aprenda a fazer a prova. Porque se você, como advogado, que não sabe nada, não sabe a matéria, passou a faculdade toda colando, mas você é advogado e olha para o seu cliente, olha para o exercício, e o juiz mandou a empresa antecipar o pagamento de alguma coisa, a empresa não está querendo pagar antecipado, nem em dia e nem depois. Então, é essa percepção que a gente tem. A partir do momento que você consegue identificar no exercício sem juridiquês que algo não foi legal para o seu cliente, você vai para a CLT procurar no índice remissivo o que vai demonstrar que o seu cliente está certo. Porque na prova da OAB, o seu cliente sempre está certo. Você precisa encontrar um dispositivo que apoie o seu cliente. Não é igual vida real, que os nossos clientes às vezes estão certos, às vezes estão errados. Não. Na prova da OAB, seu cliente está sempre certo. E você precisa achar um dispositivo que fale que ele é certo. Eu falo brincando com os meninos. Se o exercício falar, se o juiz falou que o seu cliente é feio, você vai abrir uma tese que chama Da Beleza do Meu Cliente. Eu quero sem juridiquês. Eu quero que vocês leiam o exercício, fazendo ali aquele pente fino, entendendo que toda informação que for ruim, que for prejudicial ao seu cliente, vira uma tese da sua peça. Aí você poderia falar assim, Isa, mas se tiver determinado ponto que eu nem sei se é prejudicial. Isa, eu nem sei se isso é ruim para o meu cliente. Por isso que você não tem que ficar atrelado a teses que você decora. Você não tem que ficar atrelado a teses que você decora. Você precisa ler a informação e quando você lê ali o juiz falando de honorários periciais e que o juiz está pedindo antecipação, você vai falar assim, eu não sei nada de honorários periciais. Eu lá vou saber quando que tem que pagar? É para não saber mesmo. É para procurar no índice remissivo. É para abrir a CLT e encontrar, vai lá na palavra honorários periciais no índice remissivo. E aí você vai ler os artigos para ver o que fala sobre isso. Se você nem sabe se é bom ou ruim para o seu cliente, você precisa procurar um índice remissivo para descobrir se é bom ou ruim. Porque se for ruim, vira uma tese da sua peça. Estão acompanhando? Me contem aqui nos comentários se vocês estão acompanhando meu raciocínio. E aí, pessoal, você leu lá, tá fazendo um mandado de segurança e leu que o juiz mandou antecipar honorários. Empresa não tá querendo pagar nem antecipado, nem em dia e nem depois, não é isso? Aí você vai procurar lá no índice emissivo e você vai encontrar o dispositivo, artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Tá lá escrito no 790, parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. O juiz não pode exigir adiantamento de valores. Só que o juiz mandou a empresa antecipar o valor dos honorários periciais. Não pode exigir adiantamento de valores de perícia. E o que o juiz fez? Mandou antecipar. Então o juiz está o quê? Ele está errado. O objetivo do mandado de segurança é encontrar erros nos atos da autoridade coatora. Então, a partir do momento em que você descobre que houve o cometimento de um equívoco contra a lei, esse é o objetivo do mandado de segurança, você vai abrir sua tese. E aí, na hora que você vai abrir a sua tese, você não precisa nunca ter estudado o mandado de segurança, desde que você tenha clareza do objetivo da peça. E aí, como o objetivo do mandado de segurança é apontar o erro da autoridade coatora, a primeira coisa que você vai trazer
é o ato da autoridade, não é isso? Gente, essa parte inicial, eu não tô desenvolvendo ela porque não é o objetivo central da nossa aula, tá? Pra não confundir a cabeça de vocês. Então, se você vai falar mal da autoridade coatora, se você tem que apontar erro nos atos da autoridade coatora, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar qual foi o ato, não é? É apontar qual foi o ato que você vai falar que foi errado. Por isso que eu falo com vocês que não precisa ficar naquela decoreba, fato, fundamento, conclusão, fato, fundamento, conclusão. Porque isso, esse repeteco, essa ladainha que vocês ficam, vocês só conseguem aplicar quando vocês estudaram a peça. Cai uma peça inédita, vocês não desenvolvem nenhuma linha. Por isso que desenvolvimento de tese tem que estar atrelado ao objetivo. Se o objetivo do mandato de segurança é apontar o erro da autoridade coatora, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Qual foi o ato para você falar que foi errado? Então, primeiro você traz o ato da autoridade, depois você vai trazer o dispositivo que demonstra que a autoridade está errada, e aí é a cópia do dispositivo. E logo depois você tem que contextualizar. Então, para que você tire total nas suas teses, nas suas questões abertas, você sempre traz a cópia do dispositivo e depois contextualiza. O que é contextualizar? Nada mais é que você demonstrar como o caso concreto se amolda ao dispositivo que você colocou. Os candidatos têm mania de só colocar o que o dispositivo fala e se desprender do caso concreto. Esquece o caso concreto, simplesmente não fala sobre ele. Aliás, tem candidato que depois começa a redigir a peça, nem lê mais o exercício, de tanto desoriento, vai no automático, na decoreba. E é por isso que coloca as teses, por isso que quando sai o gabarito comentado, no dia lá da prova da segunda fase, tem aquele tanto de candidato que fala assim, eu coloquei todos os artigos que a FGV colocou, agora é só rezar, só rezando mesmo. Porque não adianta você ter colocado os artigos certos. O que separa o candidato que colocou o artigo certo, o artigo certinho, do candidato, colocou o artigo certo e é reprovado, o que separa o cara que coloca o artigo certo e é reprovado do cara que coloca o artigo certo e é aprovado? A contextualização. É exatamente a contextualização que separa os aprovados dos reprovados. Tá? Porque encontrar o artigo certo, a maioria dos candidatos acaba encontrando, tá? Mas na hora de colocar ali no papel, coloca o artigo certo e a FGV simplesmente dá 0 na tese, dá 0 na questão dele. Como que a gente contextualizaria aqui, meu povo? No caso, o juiz, porque aqui a autoridade coatora é o juiz determinou que a empresa antecipasse a quantia dos honorários periciais. Olha aqui, gente, o no caso, eu tô trazendo o quê, gente? O caso. Então, eu trago primeiro o caso concreto, que foi o que o exercício trouxe. Eu trago exatamente o caso. No caso, o juiz determinou que a empresa antecipasse a quantia dos honorários. E o adiantamento, ou sendo que o adiantamento não pode ser exigido para realização de perícias. Olha aqui. No caso, eu apresentei exatamente o caso em questão e depois
eu apresento o que a lei fala. Entenderam? Tá vendo? O que tá de verde é o caso. Eu trouxe o caso. E o que tá de azul é o dispositivo. A contextualização é eu demonstrar como que o dispositivo que eu encontrei vai caber direitinho no caso que foi apresentado. A contextualização é você juntar o caso da questão com o artigo, com o dispositivo, com a súmula, com a OJ. E aí, pessoal, você sempre tem que trazer dessa forma. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, Isa, mas quando eu escrevo, parece que fica repetitivo. Isso, fica extremamente repetitivo, porque você já trouxe o dispositivo copiado. Só que o negócio é o seguinte, repetitivo é maravilhoso. Quem é repetitivo é aprovado na segunda fase. Por que os meus alunos, eles têm notas tão altas? Eles não só são aprovados, como têm notas muito altas, porque somos repetitivos. O repetitivo sempre vai cumprir o quesito da FGV. Porque é o que eu falo com vocês. Não é lógico e não tem a menor lógica, nem é inteligente eu trazer para vocês 7 formas de você responder, 7 formas de você fazer tese, 7 formas de fazer questão aberta. Porque já é muita coisa que você tem que gravar. Não é lógico eu ficar trazendo várias formas, porque você não vai gravar isso. Vai ser mais uma renca de coisa no seu bloco de decorar coisas. Não. Quando você aprende a desenvolver a contextualização, quando você entende que no caso, por isso que eu falo, sempre depois que você copiar o dispositivo, você vai começar a frase com no caso, é obrigatório. E esse no caso, que é a contextualização, é exatamente demonstrar como o caso concreto se adequa ao dispositivo que você encontrou. Vejam, aqui o dispositivo fala que não pode exigir. É como se eu estivesse falando assim, olha, o dispositivo fala que não pode exigir. E o juiz está exigindo. O juiz está pedindo a antecipação. Então, o juiz está errado. Percebam como é importante a minha conversa, porque toda peça e toda questão aberta, você ali está conversando. A minha conversa está direcionada, no caso da peça, ao objetivo dela. Se o objetivo do mandado de segurança é eu apontar o erro, a contextualização ela é imprescindível. Não adianta eu jogar o dispositivo assim, ó. Artigo 790-Bzão, parágrafo 3º. O juízo não pode exigir adiantamento de valores para realização de perícias. Não adianta eu só jogar o dispositivo. Por quê? Porque o objetivo do meu mandado de segurança é demonstrar o erro da autoridade coatora. Então eu tenho que dizer, olha, veja só, o artigo fala que eu não posso, que o juiz não pode exigir adiantamento. E sabe o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, ele pediu a antecipação. Percebam como eu demonstro a ligação do dispositivo que eu encontrei diretamente atrelado ao objetivo da minha peça. É isso que é contextualização. E é isso que vocês precisam fazer para que em nenhuma hipótese a FGV ela tire os pontos das teses de vocês e das questões de vocês. E aí, vejam só, pessoal, por isso que quando a gente vê vários recursos não sendo providos, e a FGV responde assim, olha, você não apresentou como que no caso concreto isso se apresenta, se demonstra. Você apontou o artigo de forma genérica. Você não conseguiu demonstrar qual é a consequência. Essas respostas da FGV que acabam virando um copia e cola de resposta de recurso, pessoal, elas são dadas porque os candidatos não contextualizam nem a tese, nem a questão aberta. Isa, quer dizer então que se eu faço uma resposta extremamente objetiva, eu não vou conseguir pontuar? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo para você que existem teses que de forma objetiva
você vai conseguir pontuar. E existem questões abertas que, de forma objetiva, você vai conseguir pontuar. Só que eu não ensino para você pontuar algumas teses e algumas questões abertas. Eu ensino para você pontuar a totalidade de teses e a totalidade de questões abertas. Esse é o negócio. Então, a gente tem que entender que quando você já entra para a prova da segunda fase, quando você entra para a prova da segunda fase da OAB, você já entra com a sua prova não valendo 10 pontos. Você entra para a sua prova valendo menos de 10. A prova da segunda fase vale 10 pontos, mas quando você assenta na cadeira, ela já tá valendo menos de 10. E sabe por que isso acontece? Porque a FGV vai errar na correção da sua prova. Porque a FGV vai fazer uma questão que ela vai tirar do sovaco e que ninguém vai entender aquela resposta que ela queria. Nem eu. Ela vai fazer isso. Quando você senta na cadeira para fazer a prova e a sua prova vale menos de 10 pontos, eu não posso trabalhar com ensinar vocês uma forma de responder que responda de forma correta algumas questões e algumas teses. Não, eu não trabalho com isso. Eu trabalho ensinando estratégia para você acertar todas. Para a FGV não tirar nenhum 10º de você. Então é por isso. Ah, Isa, vou ter que fazer assim repetitivo? Vai ter que fazer. Não, ou então você pode ficar pro próximo exame, ou pode ser reprovado. Tem essa opção também. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Parem de ficar fechados, decorando as coisas que são apresentadas para vocês de forma decorada. E entendam que se você tiver o domínio da técnica... E como que eu domino essa técnica, Isa? Você domina essa técnica fazendo. Isa, como que eu vou ficar bom em contextualizar? Contextualizando. Isso é que eu mais falo com os meninos, eu acho que eles têm vontade de me matar. Porque eles falam assim, Isa, como eu melhoro isso? Tô muito ruim fazendo, né? Você só vai ficar melhor de contextualização contextualizando. Então, a partir de hoje, você vai utilizar isso daqui que eu tô te ensinando. Mesmo se você não for meu aluno. Mas se você for do time ISA, tanto da fórmula da aprovação quanto do plano emergencial, isso daqui que a gente faz nas aulas ao vivo, isso daqui que a gente faz nas imersões. Repete, faz de novo, eu vejo como que você fez, corrijo, falo, não, contextualização tá ruim, melhora. Porque você só vai ficar bom em contextualizar contextualizando. Não adianta, me ouviu aqui e falou, isso, agora eu entendi o que é contextualizar. Na hora que vai pôr no papel, na hora que a caneta encosta no papel, não sai nada. Isso é normal, tá, pessoal? Porque vocês não estão acostumados a fazer. Porque vocês foram ensinados a decorar. E a FGV não vai cobrar a tese que você decorou. E a FGV não vai cobrar a questão aberta que você decorou. Claro que as temáticas, gente, é o que eu falo, as temáticas, elas são cobradas, né? Todos os professores acertam temáticas que são cobradas, mas o caso concreto específico que vai cair, se fulano morreu, se não morreu, se subiu a escada, se não subiu, isso a gente só vai saber no dia da prova. É por isso que a contextualização é tão importante. E é por isso que cada vez mais a FGV, ela tá fechando ali o cerco de correção e não está aceitando respostas genéricas. E não está aceitando teses genéricas. Vocês podem me responder, quem já fez a prova da OAB e foi reprovado? Quantas teses e quantas questões você colocou o tópico, você colocou a temática, você colocou o tópico lá e a FGV te zerou? Porque você apresentou de forma genérica. A maioria dos candidatos se desvincula do caso concreto. E isso daí é o caminho para reprovação. O caso concreto, ele tem que estar demonstrado dentro da sua tese. Percebem isso? Entenderam, pessoal, o raciocínio, a técnica da contextualização? Me conta aqui embaixo nos comentários se você entendeu, se você está vendo uma luz no fim do túnel, e eu quero saber também se você vai começar a aplicar isso desde hoje. E eu quero notícia sua. Se você quer fazer parte do time ISA ou conhecer mais sobre o meu método, mais sobre o meu trabalho, não deixa de clicar aqui no link que está aparecendo abaixo desse vídeo. E a gente se vê na próxima aula.